Oi, gente! Hoje a gente vai fazer um tutorial de como que você preenche a sua declaração de imposto de renda. Então, onde você coloca seu salário, aluguel que recebeu, dedução com seus filhos, médicos, se você ficou desempregado, onde você insere o seguro-desemprego, verba rescisória, tudo isso a gente vai falar aqui hoje. A gente está com a Juliana Fernandes, ela é especialista em imposto de renda da MG Contécnica, é um escritório de contabilidade. E a Ju ela vai mostrar pra gente como que a gente preenche essa declaração. Bom, primeiro passo então, abrir o programa, a gente vem aqui nesse ícone criar nova declaração, importar declaração, isso se você já tem um backup do ano passado. Caso você não tenha esses arquivos, seja realmente uma declaração nova, então você vem criar nova declaração, criar nova sem importar, você vai informar o seu CPF, seu nome completo, ok. Se você quer importar os dados do rascunho, então sim, caso contrário, não. Então aqui seria a primeira ficha da declaração. O tipo de declaração que a gente está preenchendo, no caso aqui declaração de ajuste anual original. Caso você tenha entregue já a declaração e precise retificar alguma informação, você vai clicar aqui nesse outro ícone, declaração retificadora. Apesar de não ser uma informação obrigatória, é importante que você informe aqui o número do recibo de entrega da declaração do ano anterior. O próximo passo são os dados do contribuinte. O número do título de eleitor é uma informação que ele pede também, mas não é uma informação obrigatória. Aqui mais embaixo são os dados de endereço. Se houve mudança de endereço em relação ao ano anterior, e aí a gente começa a preencher. O próximo passo aqui seria o campo de ocupação principal, que aí você vai escolher o código que mais te identifica. Então, se você foi empregado de empresa privada, na maior parte do tempo, e hoje está desempregado, então a sua principal fonte de renda, no caso, foi como empregado. Então, você vai selecionar aqui 01 e vai selecionar qual que é a sua atividade. E aí você vai identificar qual que é a sua principal ocupação. Se você tem dependentes, você vai passar para essa próxima ficha, novo dependente, e vai colocar os dados desse dependente. Alimentados, no caso de pensão alimentícia, você vai fazer da mesma forma, novo, vai preencher basicamente com os mesmos dados. Essa próxima ficha que a gente vai passar é a ficha de rendimento tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Essa é uma das fichas mais importantes de serem preenchidas aqui na declaração. É onde você vai informar, por exemplo, salários, aluguéis recebidos de pessoa jurídica. Então, a gente vem no botão Novo, ele vai abrir essa segunda telinha. Você vai informar o CNPJ da empresa, o total de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no caso aqui o total de salários, contribuição previdenciária oficial, imposto de renda retido na fonte. Lembrando que esses valores você vai encontrar todos no seu informe de rendimento que a empresa vai te entregar. 13º salário e, se houver imposto de renda sobre esse 13º salário, você vai informar nesse próximo campo. Finalizou? Ok. Então aqui a gente já tem a primeira fonte de rendimento informada. Se você tem mais de uma fonte de renda no período, então, novamente, vamos lá no botão Novo. E aí os mesmos passos para você informar essa segunda fonte de renda. Importante observar que nessa mesma aba a gente tem a opção de informar os rendimentos para titular e para dependentes. A ficha é a mesma, só diferencia a aba no caso. Agora a gente vai passar para uma segunda ficha, que seria os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior. Aqui, da mesma forma, nós temos a aba do titular e do dependente. No caso, trabalho não assalariado ou outras informações. Trabalho não assalariado aqui seria para os autônomos, Autônomos que têm, então, a renda sem ser de pessoa jurídica, recebem de pessoa física. Então, quem recebeu, quem foi o titular do pagamento, quem fez esse pagamento para você, o beneficiário do serviço, que pode ser diferente. No caso, o pai pode fazer um pagamento, para um serviço que vai ser prestado para o filho e o valor. E aqui, nessa outra ficha, seriam as informações referentes a aluguel. Olha, o trabalho não assalariado, vai puxar nessa primeira coluna aqui. Aluguéis, então, informaria na segunda coluna. Exterior também tem uma coluna própria. E se você recolheu sobre esses valores previdência oficial,
fez a escrituração do livro caixa, né? Tem lá os dependentes, pensão alimentícia, recolheu o carnê-leão, então seria nessa segunda ficha aqui. Você tem a opção também de importar esses dados do programa do carnê-leão. A próxima ficha são os rendimentos isentos e não tributáveis. Aqui você vai colocar então, selecionar o botão novo, seleciona o código aqui que mais identifica com o que você deseja informar. O item 4 aqui seria o item que a gente vai usar para declarar rescisões trabalhistas, inclusive o saque do FGTS também é nessa mesma ficha. Então, se eu clicar nela, ele vai me pedir as informações do beneficiário, que pode ser o titular ou o dependente. Você vai informar o CNPJ ou CPF da fonte pagadora, o nome e o valor. No caso, para saques de fundos de garantia, a fonte pagadora você vai informar como Caixa Econômica Federal. Então, você informaria aqui o CNPJ da Caixa Econômica e o nome da fonte pagadora. Vamos incluir um novo item. Novamente, a gente vem aqui, seleciona o código. Um outro muito comum para quem é sócio de empresa seria lucros e dividendos recebidos. Para quem tem mais de 65 anos, a gente tem a parcela isenta da aposentadoria. Rendimentos de caderneta de poupança seria nesse código 12. Doações, heranças, o código 14. E aí a gente tem alguns outros itens. Nesse outros, uma informação para quem é de São Paulo, que tem lá os créditos da nota fiscal paulista, poderia informar aqui no caso então. CNPJ ou CPF da fonte pagadora, no caso aqui seria a Secretaria da Fazenda. Para você baixar esse informe da nota fiscal paulista, você entraria lá no site da nota fiscal paulista, opção conta corrente, informe para imposto de renda. Então ele já vai te trazer o nome da fonte pagadora, o CNPJ, colocaria aqui então créditos, nota fiscal paulista e o valor desses créditos. Ok? Então incluímos aqui uma segunda informação. Nessa segunda aba, ele já vai te trazer os totais do que você está preenchendo nessa primeira. A próxima ficha seria rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Do mesmo modo como a gente preencheu na ficha rendimentos isentos, você vem aqui em novo, vamos selecionar o tipo do rendimento, lembrando que sempre por códigos. Então, se você tem um rendimento de aplicação financeira, um CDB ou um outro tipo de aplicação financeira, seria aqui então o código 6. Juros sobre capital próprio, participação nos lucros e novamente, se você não encontrou um código que melhor identifique o seu rendimento, você vem em outros. Aqui no outros, um exemplo que eu poderia dar, novamente da nota fiscal paulista. Os créditos, eles são informados lá naquela ficha rendimentos isentos. Na ficha tributação exclusiva, nós iríamos informar os prêmios de sorteio. Isso também vocês vão encontrar separadinho lá no informe que vocês vão baixar no site. Então, da mesma forma, titular do rendimento, né? Poderia ser o titular próprio da declaração ou o seu dependente. Vai informar o CNPJ, nome da fonte, a descrição, nesse caso então seria os prêmios da nota fiscal paulista, e informaria o valor. Ok, ele já preenche e na segunda aba ele novamente vai te trazer o total. O 13º, que a gente informou lá naquela primeira ficha, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ele automaticamente transporta para essa ficha. Então aqui você vai ver que já está preenchido com aquela primeira informação que colocamos lá no início. Uma outra ficha também bastante utilizada seriam os pagamentos efetuados. Aqui no caso, para os contribuintes que fazem a declaração pelo modelo completo. Então aqui a gente vai informar tudo o que pode ser deduzido e abatido no caso da apuração do imposto. Novamente eu venho aqui em novo, vou selecionar o código. Então os mais comuns são instrução no Brasil, médicos, dentistas, e aí temos os outros, clínicas, plano de saúde, previdência complementar. No caso de médicos, é comum você às vezes optar por um que o convênio não atende. Então, você pega lá o recibo do médico e solicita o reembolso para o convênio. Então, nesse caso, selecionaria aqui o código 10. De quem é essa despesa? Titular, dependente ou alimentado. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher titular. Vamos informar o CPF do profissional que prestou o serviço,
o nome do prestador e o valor pago. Você vai receber um informe do plano, onde vai demonstrar o valor do recibo e o valor que foi reembolsado. Suponhamos que a consulta tenha sido R$100 e você teve um reembolso de R$80 do plano de saúde. Então, esses R$80 que foi reembolsado, ele é uma parcela não dedutível. Clico no OK, ele já traz aqui para mim. O próximo, bem importante também na declaração, seria a ficha Bens e Direitos. Então, novo, o código do bem, a gente pode usar como exemplo aqui, apartamento. A localização, se ele é Brasil ou se é exterior. Na discriminação do bem, é importante que você coloque as informações o mais completas possíveis. Então, um apartamento vai informar o nome da rua, o número do prédio, o apartamento, o número, bairro, município e estado. O tamanho dele, no caso, então, medindo, tantos metros, a data de aquisição desse bem. Se é uma aquisição nova no decorrer do exercício, do ano calendário que a gente está preenchendo, é importante também que você mencione de quem ele foi adquirido. Então, e aí você informa o nome da empresa. CNPJ, é um bem novo, então a gente vem na situação 31/12/2016 e informa os valores pagos que a gente efetuou no período. Ok. Fizemos a inclusão do primeiro bem. Se é um bem que você já possuía, ele vai aparecer para você aqui toda a descrição dele, a situação que nós tínhamos em 31/12/2015 e a nova situação em 31/12/2016. Nesse caso aqui, se fosse um apartamento financiado, por exemplo, nós já teríamos um saldo acumulado aqui até 31/12/2015, que eu vou colocar um valor fictício, e os valores que eu paguei no decorrer de 2016, agregando aquele valor anterior que nós tínhamos. É importante alertar que, para efeito de informação de bens e direitos, o que a gente informa é o custo de aquisição. Então, no caso de imóveis, por exemplo, que em algumas regiões tiveram grande valorização, se eu paguei na época 1.200.000 e agora ele vale 1,5 milhão, eu vou continuar declarando ele como 1.200.000. Só posso mudar esse valor se eu fizer algum tipo de benfeitoria ou melhoria nesse imóvel. Outras situações que nós informamos nessa ficha, bem comuns, tem o caso, por exemplo, de cotas de capital social, participações societárias, créditos decorrentes de empréstimo. Então, de repente, você emprestou dinheiro para uma outra pessoa ou para uma empresa. Você vai informar nesse código aqui 51. Crédito decorrente de alienação, fez a venda de um bem e a pessoa não te pagou totalmente o valor, você informa aqui também. Saldos bancários, também temos os códigos específicos. 61, depósito bancário em conta corrente no país. Se você tem lá um dinheirinho guardado em casa, o código 63, dinheiro em espécie. Aplicações. Uma próxima ficha também bem importante seria dívidas e ônus. Então, aqui, as dívidas que você tem em seu nome. Novamente, a posição em 31/12/2015, 31/12/2016 e a última coluna aqui, o valor pago em 2016. Então, suponhamos que eu passei por um período de dificuldade e tive que pegar um empréstimo no banco. Vamos fazer a inclusão, então, desse empréstimo. Seria aqui o código 11, estabelecimento bancário comercial. Vou informar, então, que foi um empréstimo concedido pelo banco. Você vai informar o seu banco em tantas parcelas de X valor. Então, situação em 31/12/2016 e o quantos eu paguei em 2016. No caso, eu teria pago R$120. Se é um empréstimo que já vem da declaração do ano anterior, então ele traria para mim o saldo aqui informado em 31/12/2015, eu iria atualizar o saldo em 31/12/2016 e informar o valor pago em 2016. Os bancos também, as instituições financeiras, elas costumam liberar informes com essas informações para ficar mais fácil então de você preencher.
né? No básico aqui, no caso, para preenchimento, seriam essas fichas que nós demonstramos. É importante também, para quem não tem muita prática e muita experiência no preenchimento, fazer o preenchimento da declaração sempre no modelo completo e observar aqui no canto da tela, à sua esquerda, que ele te demonstra um resuminho, né? Qual que está sendo o modelo mais vantajoso para você. Então, no caso aqui, por deduções legais, que seria a declaração completa, eu teria um imposto a pagar de R$ 15.256. Já na declaração modelo simplificado, imposto a pagar de R$ 14.360. Então, aqui eu quero mudar, porque o simplificado está sendo mais vantajoso. Então, é só dar um clique aqui no modelo simplificado e automaticamente ele já, então, mudou o modelo da declaração. Esse ano, uma novidade é que a gente não tem mais que gravar a declaração e fazer a transmissão depois. Num mesmo botão, você já consegue fazer essas duas coisas. Então, você tem a opção de vir aqui, nesse botãozinho, entregar declaração, ou ir pelo menu em cima, declaração, entregar declaração. Aqui nesse quadro vai aparecer todas as declarações que foram preenchidas no seu computador. Então, nesse caso aqui, eu selecionaria a minha declaração, OK, e aí ele já faria a transmissão dessa declaração. Depois que você fez a entrega da declaração, é importante também que você tenha uma cópia impressa desse documento, né? Pode ser que o banco solicite ou que você tenha que fazer uma atualização cadastral. Então, você pode usar o botãozinho rápido aqui, imprimir, ou vir aqui pelo menu, declaração, imprimir. Aqui tem várias opções, né? Os mais comuns são declaração e o recibo. Então, clico aqui declaração, seleciono qual a declaração que eu quero imprimir, OK. Se é a declaração completa ou se partes da declaração, mas eu sugiro que eu faça a impressão da declaração total. Então, uma vez que eu selecionei a declaração que eu quero imprimir, clico aqui então toda a declaração, visualizar, OK. Ele já me abre na tela a declaração preenchida. O recibo, você teria que fazer uma segunda impressão. Então, viria lá de novo, declaração, imprimir, recibo. Aqui apareceria o número do recibo da declaração que foi transmitida. Nesse caso, como eu não fiz a transmissão, então eu não tenho aqui uma declaração para selecionar, tá? Mas ele apareceria aqui todas as declarações e da mesma forma que a gente fez para imprimir a declaração, eu selecionaria, visualizar ou gerar imagem PDF, daria o OK, ele já iria gerar esse arquivo para mim. E basicamente seria isso. Nossa, na verdade é um sinal divino, né? Você não achou que ia estar um tempo lindo, arco-íris lá fora para falar de imposto de renda, né? Jamais. Deus sabe o que ele está fazendo, mas tudo bem. A gente não sabe, mas ele sabe. Se você tem dúvida se você precisa declarar, no link aqui embaixo na descrição você vai achar todo mundo que é obrigado a declarar pela Receita Federal. Se você tem alguma dúvida sobre a sua declaração, manda pra gente ir2017@grupofolha.com.br. Aqui na descrição você também vai achar o nosso Tira Dúvidas com as principais questões que os leitores têm sobre imposto de renda. folha.com/ir2017. Dúvidas, sugestões, se você tem algum tema assim nos assuntos. Nossa, você não vai botar isso nesse vídeo não. Se você tem algum comentário, algum assunto que você queira tratar nos próximos vídeos, já sabe, né? Manda aqui pra gente nos comentários. Até a próxima.